Nós estamos aqui hoje para falar de um tema extremamente importante, que é saúde mental. Nós estamos no mês de janeiro, Janeiro Branco, e para isso nós recebemos nesse momento a psiquiatra que atende pela Rede Municipal de Saúde, doutora Fernanda Carolina. Num mundo tão agitado, como buscar serenidade e para ter uma saúde de qualidade, doutora? Então, primeiramente, nós iniciamos o Janeiro Branco, por quê? Janeiro Branco é um mês onde um psicólogo, chama Leonardo, 2014, ele que desenvolveu, ele que criou esse Janeiro Branco, por quê? No intuito de nós começarmos o ano com projetos novos, projetos diferentes, com pensamentos positivos, e o branco já significa a paz, a serenidade, e também termos um ano onde você comece a ter umas amizades mais positivas, não conversar com pessoas negativas, se for fazer alguma coisa, contar até 10, pensar, se tiver que tomar alguma atitude, pensar antes, resolver o que você vai falar e não tomar atitudes bruscas onde você pode magoar certas pessoas e não levar a coisa muito assim como perseguição, achar que as pessoas estão te perseguindo e começar um ano com o pé direito. Então, um ano produtivo, um ano onde você pode conseguir metas e conseguir novas coisas que no ano passado você não conseguiu e esse ano você vai colocar como prioridade na sua vida e irá conseguir. Doutora Fernanda, quais sinais a pessoa aponta de que ela pode desenvolver transtorno mental? Então, um dos sinais muito comuns são a pessoa começa a comer muito ou comer pouco, ela muda os seus hábitos, ela começa a se afastar dos seus amigos, é uma pessoa que ela se fecha, ela se isola, ela começa a fumar, beber ou usar drogas exageradamente ou descontrolado. É uma pessoa que ela não tem mais esperança, ela tem uma desesperança, ela não acredita mais, ela não acredita que ela vai ser alguém, que ela pode conseguir. Então a pessoa ela se fecha para o mundo. Então esses são um dos sinais que você tem que observar essa pessoa. Quando ela se afasta dos amigos, ela se afasta de tudo, é um sinal que ela não está bem. Quais são os transtornos mais comuns? Os transtornos mais comuns que nós temos hoje, nós temos a depressão, temos a ansiedade, transtorno de alimentação, transtorno, o nosso mais comum que é o bipolar, temos também o toque, hoje em dia está tendo muito toque, que é uma das coisas assim que influencia muito por as pessoas não gostarem nem que as pessoas se encostem nela, as pessoas estão se afastando, estão ficando com medo, não sei se foi pós-Covid, isso aí deu uma piorada. E também temos a esquizofrenia, muito comum, e também até o borderline, nós estamos tendo bastante as pessoas borderline, que são os bipolares. É como se fosse um bipolar mais desenvolvido, é um bipolar que ele tem uma alteração de humor mais rápido ainda. O transtorno, ele pode ser prevenido? Tem como evitar, doutora Fernanda? Então, isso vai do diagnóstico prévio e também da ajuda dos familiares e amigos, onde eles observam nessas pessoas que elas estão tendo a mudança de comportamento, elas estão se isolando, elas não querem trabalhar, não querem tomar banho, elas perderam a vontade de tudo, a casa já fica suja, você vê que a casa da pessoa está fechada, ela não atende mais o telefone, a pessoa se isola de tudo. Então, amigos e familiares, temos que ajudar essas pessoas porque elas estão pedindo socorro, mas estão caladas. Então, temos que observar para ajudar essas pessoas. Quando a senhora fala em ajuda, doutora Fernanda, é importante dizer o seguinte: em Frutal, felizmente, a gente tem toda uma estrutura montada. Frutal conta hoje, por exemplo, com 3 CAPs, quer dizer, cada um na sua especialidade. Eu queria que a senhora pudesse falar qual é a assistência que o município oferece para esses pacientes. Então, eu vejo o Frutal como um ponto de referência muito importante aqui na região. Porque o Frutal temos o CAPS infantil, muito importante, onde estamos atendendo uma demanda de crianças aí de 4 a, não 18 anos, a 17 anos e 11 meses e quase 18 anos. Praticamente que é a norma aqui, onde o CAPS ele atende. Está tendo um índice muito grande de automutilação e tentativa de autoextermínio.
Outra coisa que eu vejo muito no CAPS infantil é o fato dos pais darem aos filhos um celular. O que um filho de 8 anos vai fazer com um celular? Por quê? Por que dar um celular para um filho de 8 anos? Qual a utilidade para ele? Por quê? Os pais queiram que os filhos estejam em entretenimento e aí eles entrem em jogos agressivos. Outra, o celular, ele aumenta a dopamina no cérebro, ele dá uma sensação de prazer para essa criança. Ela vai se envolver no celular e ela vai viver o mundo do celular e deixar de viver o mundo dela. Isso é uma coisa muito preocupante. Além do que, a luz do celular prejudica os olhos, porque normalmente eles desligam a luz do quarto e ficam só com a luz do celular, que pode levar a miopia, astigmatismo e até mesmo uma dor de cabeça constante nessas crianças. A senhora disse CAPS infantil, agora os adultos também têm esse amparo, né, doutora? Então, os adultos também temos o CAPS 2, onde nós temos um atendimento com pacientes mais intensivos, são pacientes que precisam de uma atenção mais intensa ainda, porque temos uma equipe própria e treinada para isso. E são pacientes que necessitam de um acompanhamento diariamente, tanto é que a maioria dos pacientes frequentam o CAPS todos os dias, porque eles têm que ter acompanhamento de toda a equipe, inclusive para tomar a medicação no CAPS, pois a maioria não toma a medicação em casa. Assim garantimos a eficácia do tratamento, juntamente com o diagnóstico já previsto. Então significa dizer que, confirmando, nós temos 3 CAPS: infantil, CAPS 2 e CAPS AD. CAPS AD também temos em Frutal, que é de muita importância. Inclusive temos os atendimentos diurnos e noturnos. Os noturnos para os nossos pacientes que trabalham e não podem ir no período diurno, no caso até as 5 horas da tarde, 5h30, porque eles trabalham. Então, por isso, o prefeito da cidade pediu para que atendêssemos esses pacientes também no período noturno, para que atendesse toda a população que necessita do atendimento do CAPS AD. Quando a senhora falou de atendimento CAPS AD em referência ao município, a assistência, a medicação também, quer dizer, existe todo um trabalho completo, né, doutora? Esses pacientes contam com tudo isso, né? Isso é muito importante, porque se a Prefeitura de Frutal não fornece a medicação para esses pacientes, eles não têm condições para comprar. Muitos são moradores de ruas, são famílias pobres, carentes, que não têm condições de comprar um remédio que seja de R$20. Então, a Prefeitura colabora e é de muita importância fornecer a medicação para todos os nossos pacientes. Inclusive, muito me orgulha o CAPS infantil fornecer até mesmo o metilfenidato, que é a Ritalina para os nossos pacientes que têm TDAH e autismo. Quando a senhora fala em medicação, um detalhe importante, doutora: a automedicação pode prejudicar o paciente? Caso sim, por quê? Uma coisa muito importante: o paciente não pode se automedicar. Por quê? Primeiro, ele pode viciar numa medicação que já é errada, que já não é o diagnóstico do paciente. Então, ele já atrapalha o tratamento, ele pode se intoxicar e até mesmo levar à morte. O paciente nunca deve se automedicar, porque isso tem que ser com profissionais especializados e sempre saber que ele tem que fazer a psicoterapia e depois, se necessário, passar com um psiquiatra, porque nós sim nem conseguimos dar o diagnóstico na primeira consulta, precisamos de um acompanhamento do paciente se tratar de forma totalmente errada. Nunca faça isso. Quando se fala em psiquiatria, a gente sabe que antigamente era bem pior. Como é que está hoje? Porque quando a pessoa, eu vou procurar um psiquiatra, médico de louco, ainda existe isso, doutora? O que acontece? Isso vem muito das famílias. As famílias, elas têm um preconceito, porque elas associam muito a psiquiatria com os manicômios, com os hospícios. Então, não tem nada disso. A psiquiatria, inclusive vocês nos procurando no ambulatório, com psicoterapia, às vezes até mesmo com o psiquiatra, nós fazemos até mesmo um atendimento, uma prevenção primária para que esse paciente não evolua para um quadro severo. Então, a saúde mental hoje é um quadro muito preocupante na nossa sociedade.
E em frutal é muito necessário o acompanhamento. Então, não deixem de procurar o especialista. Então, assim, como é que a senhora vê essa questão da pessoa ter qualidade de vida e de se autocuidar, de se preocupar realmente, né? Até que ponto a saúde mental, cuidar da saúde mental, as pessoas precisam se atentar para isso, doutora? A pessoa tem que ter aceitação. Ela tem que saber e aceitar que ela precisa de ajuda. Isso não é vergonha. Isso é uma pessoa ser capaz, ser firme e ser positiva em saber que precisa de ajuda. A vergonha é você estar doente e não se tratar. Então, a psiquiatria não é um bicho de 7 cabeças. A psiquiatria é tudo o que uma pessoa hoje precisa para viver no mundo de hoje em que vivemos, com tantas doenças, guerras, lutas, política, dificuldade. Então, precisamos de ajuda e estamos aqui para isso.